Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda, à minha direita. Seja bem-vinda. Muita paz. Nelson Tavares, à esquerda. Olá a todos. Carlos Alberto Ferreira. Paz e bem a todos. Isso aí. Prezado ouvinte, nosso programa é o Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar, participar, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, quem vai atender você é a Sheila, a famosa Sheilinha, ou pelo WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633, e você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br. E também você do Facebook pode nos acompanhar aí, nos ajudando como sempre, nos 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar. Nelson Tavares, o Facebook dele, para variar, não está funcionando. E o da Miranda também. Tá tudo obsidiado esses Facebook aí. O meu tá funcionando. Carlos Alberto, nem o telefone apropriado tem. Já vamos fazer a campanha por um novo aparelho de telefone para Carlos Alberto. Então você que está aí no Facebook, nos ajude comentando, curtindo e compartilhando o nosso programa. E também, agora temos o YouTube. Não esqueçam do YouTube. Depois que o nosso programa vai ao ar, você pelo próprio Facebook vai ter um link em que você vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. E lá você vai poder ver esse programa e vários outros programas da rádio, tudo lá no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma dificuldade, o meu filho tem 4 anos, o Heitor, ele usa o YouTube como ninguém. Então, vou postar um vídeo dele ensinando a usar o YouTube. Prezado ouvinte, ó, nosso tema de hoje, vamos falar sobre as inspirações espirituais, as influências espirituais. Vamos aqui pegar o texto, que é o texto da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 13 do livro Lições para a Felicidade, pelo espírito Joana de Ângeles, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então vamos lá. E também é baseado na parte 2ª de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, livro ditado pela Federação Espírita Brasileira. Ó, o nosso texto então é o seguinte: inspirações espirituais. Ninguém avança pela estrada do progresso espiritual sem o auxílio de Deus. Muitas vezes, esse auxílio nos é oferecido por intermédio dos nobres espíritos que se transformaram em guias da humanidade. Esses operosos servidores do bem estão sempre próximos de todos aqueles que lhes rogam ajuda ou que, por meio da oração e dos pensamentos elevados, sintonizam com suas presenças. São conhecedores de algumas ocorrências que estão delineadas nas existências de seus pupilos e dos desafios que os mesmos devem vivenciar. Por isso, inspiram-nos e guiam-nos pelo caminho mais apropriado para o sucesso ou advertem-nos dos perigos iminentes que os espreitam. Através dessa inspiração é que ocorre o pressentimento. Ele é uma maneira eficaz da criatura parar e reflexionar em torno do que deve realizar e de como conduzir-se,
contornando as dificuldades e avançando sem receio pela trilha do progresso. No entanto, caso o ser se deixe levar por atitudes equivocadas e rebeldes, não será capaz de se manter em sintonia com os espíritos superiores. Prestem atenção no que ele vai dizer agora. Em virtude das suas opções mentais e comportamentais, ele estará sob a influência de espíritos infelizes. Esses, hábeis na técnica de transmitir ideias deprimentes e de conteúdos perturbadores, atormentam e iludem os imprevidentes. E quando as entidades venerandas buscam de alguma forma orientá-los, esses, pela falta de hábito de assimilar-lhes as nobres ideias, recusam-nas, voltando às mesmas paisagens mentais que os infelicitam. Os pressentimentos, desse modo, devem ser analisados com cautela, avaliando-se qual a sua origem e de que tipo de mensagem são portadores. Os pressentimentos são fenômenos que muito podem contribuir para a felicidade das criaturas. No entanto, quando negativos ou ameaçadores, devem nos servir de motivo para que nos entreguemos à prece e a elevados pensamentos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, indagou, em certa ocasião, aos espíritos superiores a respeito da influência dos espíritos nos pensamentos e nos atos dos seres encarnados. Foi-lhe respondido que essa influência é muito maior do que se poderia imaginar. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Consta na resposta à questão número 459 do Livro dos Espíritos. Ora, cientes de que tal influência é usual e intensa, cabe-nos aprender a distinguir nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos. Além disso, devemos ter em mente que os bons espíritos sempre nos aconselham para o bem. Os espíritos infelizes, porém, são incapazes disso. Resta-nos, portanto, usar o bom senso para fazermos tal diferenciação e nos valermos apenas das orientações que nos possam levar ao caminho do bem e da verdade. Então, prezado ouvinte, está aí a página, foi trazida pela redação do Momento Espírita, com base no capítulo 13 de O Livro Lições para a Felicidade, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, e a parte segunda de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E aí a pergunta da produção do programa é a seguinte: se todos nós sofremos, temos essa influência espiritual, que pode ser positiva quando vinda de bons espíritos ou negativa dos maus espíritos, como afastar a influência desses maus espíritos e atrair a presença dos bons? Atrair a boa inspiração. Maria de Fátima Miranda. Nós somos espíritos e não esquecemos que também geramos influência, né? Através dos nossos valores, nossos pendores, nossos hábitos, nós também influenciamos. Agora, se queremos selecionar bem a nossa companhia mental, se faz necessário não esquecer de Deus através da oração, da vigilância. Jesus nos recomenda, vigiai e orai. É a melhor receita. Então, a oração, a boa leitura e o trabalho no bem nos auxiliarão na seleção da nossa companhia mental e espiritual. Nelson Tavares. Olá a todos mais uma vez. Respondendo a pergunta, como afastar a influência dos maus espíritos e as suas inspirações negativas e atrair a inspiração dos bons espíritos. Isso mesmo. Olha, eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos. Faz muito bem. Aliás, não só no Livro dos Espíritos, mas também no Livro dos Médiuns, Allan Kardec, em diversas passagens, faz referência à importância do uso da mente. A mente é, sem dúvida, a base de grande parte dos fenômenos mediúnicos, entre eles a obsessão, que é uma influência sofrida pelos encarnados
em linha geral, né, a obsessão mais recorrente dos encarnados é em relação aos desencarnados, ainda que haja outras formas, outras manifestações obsessivas. Essa é uma manifestação que se dá pela via mediúnica. E Allan Kardec lembra a importância da mente nesses fenômenos. Recorrendo também a Joana de Ângeles, a gente, em diversos livros, entre eles, por exemplo, Plenitude, a gente tem ali a orientação da necessidade da educação da mente. Mais do que nunca eu venho recomendando e sugerindo às pessoas que façam processos meditativos, processos reflexivos ao longo do dia para manter a sintonia mental com os bons espíritos. Queria lembrar que em André Luiz a gente tem várias passagens, mas eu queria fazer especial referência no Mensageiros da Luz. André Luiz Missionários da Luz. Missionários, né? Troquei os dois livros, né? Misturou. Tem o Mensageiros, os Mensageiros e o Missionários da Luz. Eu fiz um pool dos dois. No Missionários da Luz. Missionários da Luz, André Luiz lembra 3 pessoas saindo de uma reunião mediúnica, mãe, filho e filha. E um deles, a filha mais nova, tem absoluta facilidade de acesso, de influência dos bons espíritos. Mas a mãe e o filho são absolutamente impermeáveis à influência dos bons espíritos. É a única que os espíritos superiores conseguem, não diria nem os espíritos superiores, mas os benfeitores, acessarem para poder intuir de maneira positiva aquele núcleo familiar, era a menina. Então, se a gente não tiver um cuidado com a nossa casa mental, certamente a gente vai ter dificuldade de aceitar as boas influências e estaremos vulneráveis às influências nocivas. Daqui a pouquinho o Nelson, a Miranda vai aprofundar isso, o Carlos Alberto. Então, só uma primeira participação, Carlos Alberto também respondendo a pergunta da produção do programa, como afastar, né, essas inspirações negativas que os maus espíritos tentam nos envolver e atrair a presença dos bons junto a nós. Carlos Alberto Ferreira. Lembrando aqui o espírito Miramês, quando ele nos diz no livro Segurança Mediúnica, quando ele nos fala que diga-me quem és, eu te direi quem são seus amigos, né, aqueles que vão te acompanhar. E também lembrando do livro Paulo Estevo, quando ele nos disse que somos cercados por uma nuvem de testemunho. Então esses dois, o mundo espiritual, o mundo material, esses mundos se interagem entre si. Então, naturalmente, nós estamos sempre, como disse aqui, da própria questão 459, estamos sempre sobre a influência de espíritos. E assim como Deus coloca sempre espíritos bons para nos orientar para o caminho certo. Mas também, quando nossos pensamentos, nossas atitudes, as nossas paixões, nossos excessos, muitas vezes faz com que nós também possamos atrair companheiros na mesma faixa de vibração, de pensamento. Então, como nós devemos fazer? Primeiramente, mudando essa faixa de pensamento, qualificando o nosso pensamento, qualificando o nosso sentimento. E aí, buscando sempre o concurso amigo daqueles espíritos que nos são, aqueles amigos espirituais que vão nos conduzir, nos orientar, sempre no caminho certo, no caminho do bem. É isso, prezado ouvinte. Então agora vamos tentar aprofundar. A Miranda já está aqui vasculhando o Livro dos Espíritos para tentarmos entender, e que é a preocupação de todos nós, né, como podemos fazer efetivamente, porque como o próprio texto aqui cita uma questão de O Livro dos Espíritos, uma questão que gera até muitas controvérsias, porque na questão 459, Kardec pergunta sobre essa influência dos espíritos. E a resposta é a seguinte, que eles influem na nossa vida a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Consta na resposta, né, da questão 459. Então, Miranda, como entender essa questão dessa influência tão forte dos espíritos sobre a nossa vida, que, como dizem aqui na resposta 459, de ordinário são eles que nos dirigem? Dá uma ideia de como se nós fôssemos marionetes nas mãos desses espíritos. Aonde que está a nossa liberdade? Até onde vai a influência dos espíritos e até onde vai a nossa liberdade em ceder ou não a essas influências? Nós todos estamos interligados.
desde o átomo primitivo ao arcanjo, né? E para que possamos evoluir, precisamos do contato uns com os outros. A necessidade da compreensão de Deus e suas leis serão a diretriz para a nossa jornada. No Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, Kardec ele faz um prefácio, quando vai tratar daquela reflexão, né, a prece para afastar os maus espíritos. E ele diz assim: os espíritos maus somente procuram os lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine em si o que os atrai. Os espíritos maus farejam chagas da alma como as moscas farejam as do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar as suas impurezas da alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde eles pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que eles resistamos. No livro dos médios também, Kardec, no capítulo 20, ele vai falar da influência moral do médio, né? Então, não é que não tenhamos livre-arbítrio, mas todas as vezes que fazemos escolhas, nós entramos em sintonia. E aqueles que são simpáticos às nossas escolhas, esses vêm nos secundar. Então, se as nossas escolhas são felizes, os bons espíritos, eles vão atuar em nossa mente e vão nos auxiliar para que sejamos instrumentos positivos na evolução dos outros, em nossa evolução, não é? E aqueles que convivemos. Mas se os nossos pendores, as nossas escolhas, os nossos valores ainda são cheios de paixões inferiores, nós vamos atrair quem? Aqueles que são simpáticos. Então, não é que não tenhamos livre-arbítrio, mas como precisamos da presença do outro para evoluir, e isso, quando Kardec fala que o homem é um ser gregário e ninguém evolui sozinho, isolado não vamos evoluir, é nessa refrega nossa luta que nós vamos começando a despertar a consciência e fazer a nossa seleção de valores. Com essa seleção de valores temos que ser determinados, porque depondo contra o nosso desejo de melhoria hoje, existem séculos de equívocos e de sombras. Já estamos aqui com muitas participações. Teve uma ouvinte aqui que ela estava com dificuldade no Facebook. É igual você, o Nelson Tavares, e a Miranda aqui. Deixa eu ver, ela colocou assim, ó. É Denise Freitas de Sulacap. Ela colocou: é impressionante. Ouço vocês 24 horas, mas não sei o que é que acontece. Quando dá 13 horas a internet cai e fica picotando. Mas eu não deixo. Ela não desiste, ela continua. Ela vai encontrando uma outra maneira de escutar a gente. Pode escutar pelo radinho, sempre tem pelo aplicativo no rádio, mas a internet dela deu um problema. E tem aqui também então, Denise, é isso aí, ó, isso é a coisa do obsessor. 13 horas a internet cai, não dá, né? Vamos fazer prece para a tua internet voltar. Tem aqui uma participação da Leila de Bangu, Nelson. Ela colocou, até perguntei a ela se eu poderia identificá-la, ela falou que sim. Ela colocou assim: qual oração que eu uso, pois sou alcoólatra e usuária de drogas? Pois quando vou em um lugar, principalmente na casa do meu namorado, eu sinto uma imensa vontade de usar drogas e acabo usando. E depois me arrependo. Eu estou em tratamento no Centro Bezerra de Menezes, em Cascadura. Me ajudem. O centro que a Miranda muito bem conhece, o Nelson também e o Carlos Alberto. Aqui só dá Bezerra de Menezes, né? Então, Nelson, certamente... Rua Silva Gomes, número 29. Então certamente uma influência, né, espiritual negativa, claro que encontra nela uma abertura para induzi-la ao uso da droga. Então ela quer uma oração, o que ela faz, Nelson? Olá, Leila. Olha, a gente já adiantou um pouco que sim, os espíritos atuam sobre nós, nos influenciando. Existe uma coletânea de preces recomendada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no início, na introdução dessa coletânea de preces, Leila, os espíritos sinalizam que mais importante do que as palavras que você vai pronunciar é aquilo que vem do nosso coração. Eu recomendo normalmente no atendimento fraterno que as pessoas que passam por dificuldades, que andem consigo na bolsa com o Evangelho segundo o Espiritismo. E onde quer que esteja a dificuldade, se o ambiente não proporcionar, se recolhe, vai ao banheiro, por exemplo, se tranca ali
e abre, não precisa ser necessariamente na coletânea de preces, e faça uma leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e realize uma prece, aquela que emana do seu coração. Conversa com Deus com toda a tua sinceridade e pede ajuda. Ao fazer isso, você muda o teu padrão vibratório e os espíritos inferiores que tentam nos atingir, nos influenciando de maneira negativa, são automaticamente afastados pelo aumento dessa vibração. Esse afastamento não é definitivo, mas ele, sendo feito progressivamente, vai te ajudando a afastar essas influências e continuidade ao tratamento que você está realizando. Isso é muito importante. Como o caso da Leila é um caso difícil, eu queria também ouvir a Miranda, ouvir o Carlos Alberto, para dar uma palavra para a nossa ouvinte. Abstinência dos ambientes. Porque se eu estou tentando vencer um vício, eu tenho que procurar evitar o local onde aquele vício é facilitado, não é? Então, precisamos mudar de companhia. A reflexão que o Nelson convida, com a oração, a vigilância e a meditação sobre as atitudes, é fundamental. Agora, dando sequência a mudar essa companhia mais imediata. Ela fala aqui na casa do namorado, que é um lugar que parece que ela lá se sente mais voltada para usar a droga, né? Então, alguma coisa em relação também É desafiador, porque se ela tem um namorado, ele não vai ser obrigado a deixar, não é? Ela pode até conversar com ele para ver se os dois juntos conseguem vencer. Mas se só ela quer sair do vício, vai ser uma luta muito grande. Porque além do domínio da dependência química, ela tem esse envolvimento afetivo. Carlos Alberto? É bom que a gente entenda, né, que essas influências, elas são muito fortes. Então, primeiramente, é necessário que nós acionemos a nossa vontade, a vontade de realmente sair dessa situação e buscar os tratamentos devidos. Tem muita forma de nós buscarmos esse tratamento, e na casa espírita, principalmente, através, como o Nelson falou muito bem, através da oração, através da mudança da nossa vibração, elevando a nossa vibração, nós vamos dizer assim, afastando essas influências. É uma luta que nós empreendemos, muito íntima, mas acionando essa vontade e essas mudanças que vão ser gradativas, nós vamos afastando essas influências, com certeza. Temos aqui muitas participações. Aqui tem a Luzia de Carvalho Constantino. A Miranda, diz ela, a Miranda, como sempre, perfeita. Deus seja louvado, socorrendo. Esclarecedor e cristalino. O fã-clube de Miranda está aqui presente. Jesus é tão bom que consegue fazer pedra, né? Apresentar algo que não é. É isso aí, Miranda, é isso aí. Tem aqui também pelo Facebook, o Celso Barreto está assistindo a gente, a Lenice, Gabriela Fialho, Luzia de Carvalho, Andréa Lopes, Alexandre, meu amigo Alexandre, um grande abraço, do Carmo de Carvalho, a Mônica Chamusca, Leandro Reis Sobrinho, um rapaz muito calmo, sempre nos ouvindo também. Tem aqui a Sônia Maria dos Santos, e também aqui pelo WhatsApp, a nossa amiga, que semana passada o Aloysio estava aqui para me ajudar. O nome dela é o seguinte, ela é lá da Áustria, né, Viena, na Áustria. Eu chamo ela de Lu, porque o segundo nome, se atreve, Nelson Tavares? Lu Izelak? É Lu, né? Tenho certeza de que é Lu. Lu, vamos ficar no Lu, tá bom? Ela é lá de Viena, na Áustria. Ela está perguntando se a gente está ao vivo no Facebook. Estamos no Face, sim. Está ao vivo aqui no Face. Eu estou acompanhando aqui pelo Face também. Muito, muito bom ter você conosco aí. Vamos divulgar o nosso programa aí na Áustria. Também tem aqui uma participação aqui importante, uma pergunta agora é para o Carlos Alberto, não é isso? Isso. O Paulo Santos de Campo Grande. Não vai dar tempo, mas olha só, prometo. A pergunta dele é muito importante. Vou só ler a pergunta para vocês terem uma noção. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber qual o ponto máximo de uma obsessão? Pode levar até a morte? Pergunta importante aqui do Paulo Santos de Campo Grande. Depois o Carlos Alberto, a Miranda e o Nelson vão responder a você. Um grande abraço, vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio.
Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, boa noite. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levado ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis, peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação dia 2 de julho, domingo às 19 horas. Areninha Carioca Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número, Bangu. Ingressos à venda no local. Informações 31374261. Francisco de Assis. Horas e 28 minutos. Debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo. Prezado ouvinte, estamos de volta com o Debate na Rio. O programa é Jornalismo Espírita Interativo no ar. Continue ligando, participando. Eu estou aqui tentando, estou até meio confuso, que é tanta participação que eu me perco aqui. Você pode continuar ligando. 3386-1400, a Sheilinha vai atender vocês. Pelo WhatsApp, 98486-7633. 98486-7633. Pela internet, em radioriodejaneiro.am.br. O Michel está colocando aí os sons aí para vocês identificarem. E nós estamos tratando de um tema importantíssimo, que é sobre as inspirações espirituais.
né? Estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda, do Nelson Tavares e do Carlos Alberto Ferreira. Estávamos, antes do intervalo, com uma participação aqui, uma pergunta muito importante do nosso companheiro Paulo Santos, de Campo Grande, e ele gostaria de saber qual o ponto máximo de uma obsessão, até onde uma obsessão, uma influência espiritual negativa pode chegar. Pode levar até a morte? E aí, Carlos Alberto? Nós temos relatos nos livros de André Luiz que fala de uma gravidade, numa obsessão sobre subjugação grave, em que dependendo da simbiose entre encarnado e desencarnado, então quando se afasta o desencarnado, poderá haver até o óbito do encarnado. Isso aí pode acontecer dependendo da gravidade realmente dessa obsessão. Mas na realidade, essa influência espiritual muitas vezes pode nos levar à morte, vamos dizer assim, ao desencarne, por exemplo, ao suicídio, né? Nós vimos casos seríssimos de depressões, de pessoas que estão, vamos dizer assim, desgostosas da vida e que atraem essas influências, e essas influências vão fazendo com que, de repente, a gente sucumba nesse sentido, tá? No caso das drogas também, da influência das drogas, vão nos deixando sucumbindo, até pode levar também ao desencarne. Então, esses processos de obsessão, Kardec faz a distinção de uma obsessão simples, de uma fascinação, de uma subjugação. Muito bem, entendeu? Lembrado, hein? Seria até interessante a gente explicar melhor para os ouvintes como diferenciar esse processo de influência dos espíritos, que vão desde uma obsessão simples até uma possessão grave. Aquela obsessão simples é aquela que você consegue até detectar que você está sendo influenciado, né? Ela tem é mais fácil de ser tratada, no caso. Tem a parte da fascinação, e no âmbito mediúnico, isso acontece muito, que trabalha muito a vaidade, muitas vezes, do médium, a vaidade das pessoas, e o espírito ardiloso vai influenciando, é uma obsessão grave também, e a subjugação, que chega até a ter o domínio do próprio corpo do obsidiado, né, da vítima. Então esses processos, Kardec foi, pela ordem de gravidade, ele foi trazendo para nós, e como tratá-los também, que é importante. Então eu acho que todo tipo de obsessão tem o seu tratamento, e o seu tratamento tem que ser de acordo. Mas nós não podemos esquecer que o primeiro tratamento que a gente faz é com a questão do nosso pensamento, da nossa mudança também de faixa dessas situações. Porque não podemos esquecer que nós também atraímos essas influências para nós. A companheira Leila de Bangu, ela só queria fazer um esclarecimento, né? Que ela falou que quando ia à casa do namorado, ela se sentia inclinada a usar drogas. Ela diz que ele não usa drogas, tá? Que estão juntos há algum tempo, tem algumas outras questões. Ela diz que modificou até a vida dele, porque ele bebia muito e tal, e não bebe mais, e quem caiu foi ela, pois ela estava curada e começou novamente a usar as drogas. O nosso programa, Leila, tem uma coisa muito legal, que os nossos ouvintes são muito solidários. Sempre que a gente traz um caso como esse, uma dificuldade como você está passando, todo mundo começa a orar, já tem muita gente aqui envolvida com o seu caso. Pode ter certeza que os nossos ouvintes que estão acompanhando vão orar aí pela Leila de Bangu para que você novamente encontre forças, coragem para deixar novamente as drogas. Se você já conseguiu uma vez, vai conseguir de novo. Então é importante que ela não leve a droga para a casa do namorado, se é lá que ela faz uso, né? Porque quando ela vai ao centro, ela procura não usar a droga. Então coloque o centro, não o centro, aliás, mas coloque o objetivo dos espíritos superiores te socorrendo como sendo o móvel daquilo que você vai fazer. Estamos aqui com uma outra pergunta interessante, que é a Márcia Jolaria, aqui para o Nelson Tavares. Sobre essa questão da influência dos espíritos na nossa vida, ela fala o seguinte: se você fica falando o tempo todo de uma pessoa que já morreu, um desencarnado, lamentando a sua morte, querendo vê-lo, isso pode se tornar uma obsessão?
Pode, aliás, pode ser uma obsessão do encarnado com o desencarnado. Há muitas pessoas Ela que... coloca isso aqui. É isso, né? O encarnado... Qual o nome da amiga? É a Márcia Jolaria. Em Márcia, quando a gente muitas vezes lembra daquele que já desencarnou e passa o dia inteiro vibrando a presença, de alguma forma requisitando a proximidade desse ente querido, isso pode constituir sim um processo obsessivo do encarnado, saudoso, para com esse desencarnado afastado. Importante, Leila, é que a gente faça prece para o bem-estar dessas pessoas muito queridas, porque o sofrimento que decorre da morte, do afastamento desse ente querido é muito grande. Mas a gente não pode deixar esse sofrimento ser tão grande a ponto de a gente criar dificuldades para esse amigo, nem para eles, nem para nós mesmos. Então faça prece, de novo recomendando a prece, para que ele fique bem e converse mesmo. Eu sempre digo, quando a pessoa sente muita saudade, converse. Olha, tem muita saudade de ti, mas eu quero que você fique bem. Siga o teu caminho, porque eu estou tentando fazer a mesma coisa aqui, porque aí você vai fazendo o processo de esclarecimento gradativo. Antônio de Pada, da Ilha do Governador, ele coloca o seguinte: existem de fato as obsessões provenientes de encarnações pretéritas? Se sim, como identificá-la e mais, como tratar? Ele quer o serviço completo, Carlos Alberto Ferreira. Então ele quer saber se a gente pode ter obsessões de causas lá do passado, não necessariamente desta vida. Podemos sim, tá? Aliás, é muito grande o número de obsessões por esse motivo, né? E muito grande os casos de obsessões do passado, é uma questão da vingança, né? De espíritos que buscam a vingança, e o tratamento é sempre esse. Nós, na Casa Espírita, nós temos primeiramente o conhecimento. É necessário que a gente compreenda, entenda o que a doutrina espírita quer nos passar, o conhecimento, para que a gente possa entender também as nossas atitudes, o quanto nós temos que mudar o comportamento. Nós vamos lembrar de Jesus, quando Jesus traz para todos nós a questão do amor. Ele vai, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, né? Ame uns aos outros como eu vos amei. Então ele bota sempre o amor para que a gente vá mudando nosso comportamento diante da vida, entendeu? Passa a buscar essa questão do amor e, primeiramente, começando a nos amar, para poder amar o outro, nos gostar. Então essa mudança é necessário que nós comecemos a mudar a nossa faixa de vibração, mudando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, qualificando nossos sentimentos, entendeu? Para que isso possa ajudar aquele companheiro que muitas vezes está ali obsediando, né, por uma questão, seja de vingança, seja por outras coisas, possa também ver ali, não mais uma condição de continuar obsediando, mas e sim houve uma mudança, para que ele também possa seguir e ser tratado. Tem sessões de socorro espiritual na Casa Espírita, mas muitos já são encaminhados, faz-se um trabalho, mas principalmente comecemos a mudar a nós mesmos, as nossas próprias vibrações. Então vamos agradecer aqui também muitas participações pelo Facebook. A Verônica Silva, ela diz, como sempre, maravilhosa essa programação e o tema é ótimo. Muito obrigado, Verônica. A Priscila Cesário está aqui com a gente, uma alegria ter você com a gente, Priscila. A Janete Pereira, Sueli Nardassi, Cibele Aguiar. Olha a Cibele, nossa companheira Cibele aqui da rádio. Conta honra, hein, ter a Cibele ouvindo a gente também. A Nini Lírio, Marcela Alcântara, lá do centro do Paulo Guedes, que está sempre acompanhando a gente também, nos incentivando. A Mônica Cristina, Daniele Uchoa, seja bem-vinda, dona Daniele Uchoa. Enfim, a Rita, a minha grande amiga Rita Martins do Nascimento, minha esposa Úrsula de Oliveira Neve, minha mãe, dona Jusceia, a Isa, a Priscila, olha, gente demais. E aí, voltando aqui para... Leila, eu estou falando para você que os nossos ouvintes não iam te deixar. Olha aqui a dica de um ouvinte. Acho que deixa eu ver aqui se ele... Tá, Anderson de Bento Ribeiro. Deve ser isso mesmo. Fala para a menina com problema com drogas, que é a Leila, ele esqueceu o nome, para fazer o culto no lar
diário. E, se possível, na casa do namorado também. Olha aí, Miranda, que legal. Muito bom aí o nosso Anderson de Bento Ribeiro. Bem inspirado. Fala um pouquinho sobre a importância do Evangelho no lar para essas questões de influência espiritual. No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, através de Ney Lúcio, ele vai nos falar numa mensagem de abertura que, da mesma maneira que nós colocamos o pão em nossa mesa para alimentar o corpo físico, devemos colocar a mensagem do amor que Jesus traz com o Evangelho para nutrir a nossa alma. E a dona Joana de Ângeles, ela nos lembra que quando uma família ou alguém se reúne com o benfeitor, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Você pensa que está sozinha, mas quando pega o Evangelho, tem um benfeitor do teu lado. Então, a Joana lembra que quando a família se reúne em torno do Evangelho no lar, a luz que irradia dali iluminaria um prédio de apartamentos. E o nosso planeta, a nossa realidade, está muito carente de vibração de amor e de luz. Outra participação aqui, ó. A Cíntia, ela mora em Caxias. Ela gostaria de fazer uma pergunta. Diz ela: todas as vezes que me aproximo da minha mãe para ajudá-la, ela me envolve em situações problemáticas. Ela adora falar mal de mim por trás e mente para mim. Já tive vários casos das pessoas pararem de falar comigo sem eu nem saber o que estava acontecendo. Depois, com o tempo, as pessoas veem que não tinham nada a ver. Será que é algo de vidas passadas? Já notei que o prazer dela é querer viver a minha vida, ser eu. Quando me formei, ela não gostou e não quis tirar nem fotos comigo. Fiquei muito triste. Então, aí tem algumas coisas envolvidas, né? Vidas passadas, influências espirituais. A gente precisaria de um pouco mais de tempo para tratar disso com cuidado contigo. Mas vamos você tem dizer... 1 minuto, é bastante coisa, não é? Mas vamos dizer o seguinte, sim, a gente sem dúvida pode ter uma dificuldade de relacionamento que vem de outras vidas. Agora, o mais importante é você identificar como proceder, né? Porque a gente precisa viver o agora. Então, em primeiro lugar, dizer que, do ponto de vista do amor, uma forma de perdoar é compreender. Então, qualquer pessoa envolvida em uma dificuldade não pode ignorar que não existem culpados sozinhos, isolados. As dificuldades que vivemos com o outro é sempre fruto das dificuldades que nós dois tivemos. E, do ponto de vista atual, penso o seguinte, pode ser que não necessariamente esta dificuldade seja da sua mãe, mas ela tem algum tipo de influência de espíritos que a intuem nesse sentido. E vulnerável, porque descuidada com a sua casa mental, ela naturalmente, com muita facilidade, transmite para você essas dificuldades. Então, assim, muita coisa pode ser, mas para não ser irresponsável com a orientação, ama sempre, porque em alguma responsabilidade a gente sempre tem com essas dificuldades do passado. O pessoal continua aqui querendo ajudar a Leila, ó. Quer indicar para a ouvinte Leila o grupo, a Ana de Anchieta, o grupo Saúde, que ajuda usuários de drogas e álcool. O grupo nasceu dentro do Centro Espírita Leão Denis. O atendimento é às sextas-feiras, às 19 horas. Então, quiser, Leila, mais uma dica aí para você. O Luiz da Ilha do Governador, nosso amigo que sempre participa, ele diz: acredito que um leigo pensaria que para criar é preciso aguardar a inspiração. Acredito ser um erro. Não que eu queira negar a importância da inspiração, pelo contrário, considero-a uma força motriz que encontramos em toda atividade humana e que, portanto, não é apenas um monopólio de nós espíritas. Quer dizer, a inspiração é para todos, né, o Carlos Alberto? Muito bem aqui o nosso Luiz da Ilha. Ele diz, essa força, porém, só desabrocha quando algum esforço a põe em movimento. E esse esforço é o trabalho. Muito bom, vim inspirado aqui o Luiz, hein, o Carlos Alberto? É isso aí, a inspiração, geralmente, ela vem numa forma de ideia. E nós temos a capacidade de desenvolver essa ideia, né? Não é como assim a intuição, né, que vem cérebro a cérebro, né, passando direto de cérebro a cérebro, mas a inspiração geralmente nós desenvolvemos através das nossas próprias experiências, daquilo que nós conhecemos, realmente. É o esforço nosso mesmo. Muito legal. Valeu, Luiz da Ilha. Ó, muita gente aqui pelo Facebook, tá difícil até citar o nome de todo mundo. Continuem compartilhando, gente. Vamos compartilhar o nosso programa para fazer com que ele chegue a outras pessoas. A Maria Clara está colocando o seguinte aqui, ó. Quanto à fascinação,
Queria saber mais, pois o que passo com ela, diz, com a familiar diariamente em relação a ela, acho que vai além disto. E a esquizofrenia leva a isto? Muito cansada, ela agora está há 15 dias, ela vai relatando algumas situações difíceis. Então, é interessante aqui dentro da pergunta dela, ela fala sobre a esquizofrenia, mas era interessante a gente aprofundar sobre a questão da fascinação, porque Allan Kardec coloca que a fascinação é a mais perigosa de todas as obsessões. Ele coloca até mais perigosa, está em O Livro dos Médiuns, ela é mais perigosa do que a própria subjugação. E aí aproveitar para dar uma orientação sobre a questão da esquizofrenia também nesse sentido. A esquizofrenia eu deixo contigo e com Valdemir Cruz na sexta-feira. E aí? Agora, a fascinação é a ilusão sobre si mesmo, né? Perde-se o chão. Então, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, você é o suprassumo, só você tem razão e só aquilo que vem através de você vale. Tudo que parte de você é o mentor espiritual. Tem pessoas, mas é o mentor, mas existe o mentor das trevas também, não é? Então, temos que ficar vigilantes, mas o nosso nível de vaidade, a ilusão sobre si mesmo. Por isso que Jesus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é o amor divino tentando nos elevar à condição de espíritos lúcidos e responsáveis. O Jorge Luiz da Pavuna tinha me perguntado aqui qual o dia do estudo de O Livro dos Médiuns na rádio. Jorge, é às terças-feiras às 9 da noite, no programa Luz na Penumbra. Eu estou sempre junto com a Miranda e com o companheiro Paulo Renato. Temos agora aqui a participação da Neida, de Nova Iguaçu. Ela pergunta, só para Maria Clara, que ela tinha falado da esquizofrenia. Maria Clara, a esquizofrenia é uma doença, né, que afeta uma desordem mental que deixa a pessoa fora da realidade, e pessoas com esquizofrenia podem sim serem influenciadas pelos espíritos para piorarem o seu quadro. Então, vamos fazer evangelho no lar, muita oração, muita paciência para poder ajudar essa pessoa. E tratamento espiritual. Tratamento espiritual, né? Exatamente. Está ligado à obsessão. Então, é isso aí. A Neida, ela pergunta ao Nelson, ela quer saber do Nelson. Então, Nelson, você vai responder. Se uma pessoa pode reagir a um assalto por influência de obsessores e ser morto, pois a pessoa era a mais calma desse mundo. E aí? Olha, sim, uma pessoa que está num grau de muita vulnerabilidade espiritual, ela pode sim ser vítima de crimes, inclusive o homicídio. E até praticar também o homicídio. A gente nunca pode esquecer a responsabilidade daquele que age. Ainda que obsidiado, aquele que age sempre tem responsabilidade. O próprio Divaldo conta no livro Semeador de Estrelas que ele foi agredido certa vez na rua por uma pessoa que ele nunca havia visto. E esse rapaz, depois de agredi-lo, depois de dar um soco nele, no rosto dele, ele olha para esse rapaz, assim, sem entender, e aí o rapaz voltando a si, depois de sair da influência daquele espírito, diz, gente, mas eu jurava que era uma outra pessoa. Então sim, uma pessoa pode agir motivada por influência espiritual para praticar um crime. O que a gente deve lembrar é que assim como existem influências negativas do ponto de vista obsessivo, também nunca nos falta a assistência dos nossos mentores. Se nós estamos numa condição espiritual de receber essa assistência, a probabilidade de coisas dessa gravidade acontecerem são muito menores. É muito menor a probabilidade disso ocorrer. Por isso eu insisto sempre na prece, no evangelho e na oportunidade do tratamento da casa espírita. Nelson, nessa fala é interessante porque ele foi envolvido pelo obsessor do Divaldo. Isso. Ele estava vulnerável, né? Isso. Porque ele estava sofrendo a traição da esposa, alguma coisa assim, e ele foi envolvido pelo obsessor do Divaldo. Isso. Com quem ele não tinha uma ligação direta, mas estava vulnerável, né? Ó, Margarida Rosa aqui pelo Facebook. Amo de paixão este programa. Beijo no coração de todos. Muito obrigado, Margarida. Heloísa Helena, pedindo que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. A Gisele Maria Vieira Andrade, ela diz que faz o Evangelho no Lar e que é uma luz, muito legal. A Adriana Cristina, também agradecer a participação. Marcos Assis, nosso companheiro Marcos Assis, lá do AEF, um grande abraço. José Felinto, olha quem está aqui, Miranda, José Felinto. Breve ele vai estar no Analisando os Fatos. É isso aí, José Felinto, vai se preparando.
Aí o Dete Mendes, minha grande amiga, fica com Deus, Dete, que saudade. A Aurélia, a Gabriela, Fabi Costa, muito obrigado, dando parabéns pelo programa. Kate Cunha, Dalva, enfim, a Marlene Risso, lá da União Espírita Carlos Chagas. Mais quem aqui, deixa eu ver, Fátima Norton, enfim, muita gente. Vamos voltar aqui, outra pergunta, ó. O bom é uma colocação do Zezinho de São João de Meriti. Ele diz, ó, o bom exemplo arrasta. Um dia que nós aprendermos a aproveitar, os espíritos podem nos dirigir tanto para o bem quanto para o mal. Seremos menos marionetes. Quando nós soubermos entender isso, nós seremos menos marionetes. Infelizmente, somos escravos de nós mesmos. E aí, Carlos Alberto? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, em que o Kardec perguntou se Deus permite que um espírito do mal esteja ligado a nós. E os espíritos responderam a Kardec que ligado não é bem o termo, não é esse o termo. Porque esses espíritos do mal, esses espíritos que nos influenciam no mal, eles agem por conta deles mesmos. Entendeu? Diferente daqueles companheiros protetores, né, espíritos que se afeiçoam a nós para o bem, é diferente. Muitos desses espíritos, como o nosso querido anjo guardião, o nosso protetor, Deus liga esses espíritos para que eles possam influenciar-nos para o bem, dirigir, orientar-nos para o bem. Então, na realidade, tem uma história, eu não vou contar a história toda. Não dá tempo. Não dá tempo, mas aquela dos dois lobos, né? Que travam uma batalha, o lobo do mal e o lobo do bem. E foi perguntado assim, qual o lobo que ganha a batalha? Aquele que nós alimentamos. Muito bom, Carlos Alberto. Gostei, ó. Agradecer também aqui a Denise Lima Zimmermann. Olha, União Espírita Carlos Chagas está com alta audiência aqui no programa. Muito obrigado, minha amiga Denise. E agora vamos agradecer também aqui ao Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes, dizendo que está na escuta e gostando muito do programa. A Maria Clara agradecendo a resposta da Miranda. A Neida mandou um coração lindo aqui para o Nelson Tavares pela resposta. E agora vamos às considerações finais, que nós temos 3 minutinhos para dividir irmãmente aqui entre Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares e Carlos Alberto. Então, olha só. Estudando a obra de Kardec, estudando a obra de André Luiz, nós vamos conhecer detalhadamente tudo que tem a ver com a influência dos espíritos e obsessão. Toda a obra do Manuel Filomeno Miranda, através do Divaldo Pereira Franco também. No livro Consolador, Emmanuel vai falar sobre obsessão em 3 perguntas. Lá, vamos estudar o Consolador. Mas no livro dos Espíritos, 909, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então temos que saber, né, que os espíritos influenciam nosso pensamento a ponto que ordinário é como se eles nos dirigissem. Mas não são só os maus espíritos, não. Tem os bons espíritos também. Então vamos alimentar a vibração do bem para que os bons venham atuar junto conosco. Ó, Fabiano Japeri dizendo aqui, essa rádio é uma fonte de luz. Leila de Bangu, estamos orando por você. Olha, corrente pela Leila aí, ó. Nelson Tavares, 30 segundos. Eu vou continuar o raciocínio de Miranda, recorrendo à questão 402 do Livro dos Espíritos, quando se lembra que durante o sono, o espírito parcialmente desdobrado tem acesso à orientação espiritual de qualidade e regressando ao corpo físico, o espírito traz não apenas as orientações, mas também toda aquela orientação benfazeja, o equilíbrio, a vibração, né, muda, o ânimo muda, que tu não percas a oportunidade de, pela fé, pela prece e pelo sono, melhorar a realidade que começa no dia seguinte. Carlos Alberto. E eu vou aqui lembrar uma passagem do Chico, quando um belo dia ele não estava pensando em nada. Tranquilo, não estava pensando em nada. E aí o nosso querido Emmanuel aparece e diz aí, Chico, está pensando em quê? Nada, não estou pensando em nada. Ah, não? Então vamos trabalhar, Chico, porque mente vazia é porta para obsessão. É isso aí, ó. Vamos lembrar aqui, quinta-feira, debate na Rio com o nosso companheiro Paulo Guedes. O tema é um tema que eu não vou perder, é paciência, porque eu vivo procurando a minha e não encontro. Então, eu já liguei pro Paulo e falei, ó, quinta-feira eu vou ouvir atentamente,
para aprender a ser uma pessoa mais paciente. Então, Paulo Guedes, quinta-feira, com a sua equipe de debatedores, Nádia do Couto Vale, o Dirceu Machado, o outro companheiro, eu esqueci o nome dele, ele está chegando com a gente recentemente, mas também está dando muita colaboração. Peço perdão a ele, mas da próxima vez eu vou até anotar aqui. Então, quinta-feira, vamos acompanhar o Debate na Rio com Paulo Guedes. Muita paz a todos e muito obrigado pela audiência. Debate na Rio. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro.